senhor puder fazer para elogiar o meu estado, a nossa gente, essa extraordinária diversidade que é Santa Catarina, enquanto meu coração permitir, eu vou me dedicar a isso. Eu sou o único filho homem de uma prole de 4 filhos, 3 meninas e um rapaz. E o meu pai, que era libanês, nascido no Líbano, casado com a minha mãe, filha de italianos, mas que foi 2 vezes migrante, migraram na Primeira Guerra para a Suíça, fugindo dos austríacos que tinham atacado a Itália na Primeira Guerra Mundial. Então, ela nasceu no cantão alemão da Suíça, voltaram para a Itália depois da Primeira Guerra, tudo destruído, migraram para o Brasil. E foi como contadora da Texaco que ela veio fazer uma inspeção em Florianópolis e foi capturada pelo comerciante Espiridão Amin, que já tinha um Oldsmobile 38, lá por 1939, ou seja, já era um galã. E casaram-se, conheceram-se aqui. Esperidião Amin foi 2 vezes prefeito de Florianópolis, 2 vezes governador de Santa Catarina, senador de 1991 a 1999 e 2 vezes deputado federal. Em 2011, assumiu o 2º mandato na Câmara em Brasília. Mas na juventude, quase foi padre. Fui para o Colégio Catarinense e, sem dúvida, os jesuítas foram decisivos na minha formação, na busca da disciplina, na busca do desejo de segurar os impulsos. Por que o senhor queria ser padre? Porque os jesuítas, depois dos santos, depois do Robin Hood, depois do Gandhi, depois do Lincoln, depois do Getúlio Vargas, se transformaram nos meus heróis, né? Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, os missionários. E qual foi o momento que o senhor desistiu? Quando eu recebi um tranco da família. Mas não houve trauma, não. A formação acadêmica e o início da vida profissional. Fiz o curso de Direito e o curso de Administração. E sempre me dediquei mais à administração. E como eu gosto de estudar, gosto de ler, gosto de me indagar e gosto de ouvir, se tiver que passar um bom conselho para quem nos assiste, não deixe de estudar. Acho que eu ajudei aos que estão mais perto de mim, voltando à sala de aula, quando fiquei sem mandato. O senhor ficou quanto tempo sem mandato? Eu fiquei de 2003 a 2011. Foi o tempo de fazer? Não, primeiro eu voltei a lecionar, coisa que eu sempre fiz, né? Eu comecei a ser professor em 1968, há 45 anos, como professor do Instituto de Educação. Depois fui professor da Faculdade de Educação, depois fui professor da ESAG. Em 1975 eu fiz o concurso para a Universidade Federal de Santa Catarina, à qual eu estou ligado até hoje. Em 2003 eu fiz o mestrado, que eu não tinha, em administração na Universidade Federal, no curso de administração. E em 2010 eu defendi a minha tese de doutorado aí no programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento, também da Universidade Federal de Santa Catarina, sob o título Um modelo de gestão pública por indicadores de sustentabilidade e utilização de observatório urbano, que é hoje a coisa que mais me chama a atenção, ou seja, procurar fazer com que a gestão pública, que sempre tem mais ou menos impregnação política e política partidária, respeite resultados objetivos. O que você não pode medir, você jamais pode saber se vai bem, se vai mal, se está melhorando ou piorando. O senhor começou sua vida profissional como servidor público, né? Trabalhei na Secretaria de Educação, fui secretário de Educação com 24 anos de idade. E depois eu fui trabalhar na Telesc, então chamava-se Cotesc. Fiz um trabalho grande de organização, prestei serviço inclusive em outros estados do Brasil. E a Cotesc chegou a ser, depois Telesc, a melhor empresa em resultados do sistema Telebrás, quando ainda era estatal. E como é que o senhor entrou na vida política? Eu não entrei, eu sou um pregador. Como é? Alguém convidou o senhor a se candidatar a primeira vez? Olha, ou o senhor eu acho que eu recebi um desafio. Eu estava na Telesc. Da Telesc eu fui convidado pelo grande amigo, saudoso Renato Ramos da Silva, para ajudá-lo a montar o Badesc,
Banco de Desenvolvimento do Estado. Foi uma decisão, isso foi em 1975. A Prefeitura de Florianópolis estava numa situação muito difícil e o governador Antônio Carlos Conde Reis me chamou para que eu formulasse um convite em seu nome para que o presidente da Telesc, Douglas Mesquita, aceitasse ser o prefeito. Naquela época era indicado à Assembleia, ou seja, era nomeado. E eu fui o portador do convite. E o Douglas se assanhou, gostou do convite, queria, era um grande empreendedor. Foi a Brasília para pedir licença para o sistema Telebrás. E de lá me telefonou e disse, olha, a expedição não deu certo, não vou poder ser. E eu tive a missão de dar a resposta para o Conde Reis. Eu era diretor do Badesc, né? O Conde Reis disse, olha, eu estou numa situação muito difícil. O senhor não aceita? Eu tinha noivado, fazia pouco tempo. O senhor me dá 24 horas. Não pode ser menos. Eu tenho que falar pelo menos com a minha noiva e com a minha mãe. E aceitei. E aí emergi. Eu fiquei 45 dias sem falar com a minha noiva. Acho que de susto, de medo. Eu tinha 27 anos de idade. Fizemos uma equipe, constituímos uma equipe, cuja média de idade era 30 anos. O mais velho tinha 33, o mais moço era eu. Acho que fizemos em Florianópolis um trabalho baseado no amor, no espírito público, ainda que não tenha tido a unção do voto popular. Criamos o IPUF, aprovamos o plano diretor, que estava emperrado há 5, 6 anos. Demos um choque de gestão. No final da década de 70, foi eleito pela primeira vez deputado federal, mas assumiu a Secretaria de Transportes no governo Bornhausen. E aí pude prosseguir, por exemplo, a Beira-Mar Norte, fazer um plano rodoviário ousado. Foi a primeira vez que Santa Catarina se habilitou para um financiamento externo, o chamado BID 1, foi em 79, no sentido de enquadrar o Estado num programa permanente de investimentos, disciplinando o Estado também. Aí tem um pouco do jesuíta, né? Nós temos que ter disciplina, ou seja, você tem que cuidar muito do que planeja, perder tempo, como se diz, planejando, para ter segurança da obra que você vai fazer e conseguir com isso reduzir custos. Em 1983, Amin chega ao governo do estado, ainda sem saber que enfrentaria um grande desafio. Imagina eu com 34 anos de idade, candidato a governador. E com 35, enfrentar a enchente de 83. 65% do estado ficou debaixo d'água. Julho de 1983. A grande enchente dura 32 dias, deixa 49 mortos, quase 200 mil pessoas desabrigadas. O jovem governador Esperidião Amin se viu à frente do processo de atendimento às vítimas e logo em seguida da reconstrução do Estado. 65% do Estado ficou embaixo d'água. Preocupação com as vidas, a falta de recursos. O Estado não tinha um helicóptero. Eu usei o helicóptero que caiu de um empresário de Criciúma, o seu Santos Guglielmo, que ficou tão emocionado que ofereceu o helicóptero dele, o cavalinho dele, como ele chamava. E o helicóptero acabou caindo. E eu só não estava dentro do helicóptero porque um colega seu jornalista pediu a minha vaga, o Rodolfo Gamberini, que está vivo ainda. Felizmente ninguém morreu. Você imagina quando a minha mulher grávida, da Maria, ficou sabendo que o helicóptero que estava o Esperidião caiu. Caiu na água. O tombo foi suavizado pelas águas e estava tudo embaixo d'água. Uma tristeza imensa. E uma lição de garra, de decisão da sociedade. Então eu posso dizer o seguinte, o governador e o governo conseguiram não envergonhar a sociedade. E a sociedade deu uma demonstração de que queria sobreviver, queria reconstruir. E os empresários, liderados pelo então presidente da Federação das Indústrias, Bernardo Wolfgang Werner,
deram mais uma demonstração junto com os trabalhadores. Não haverá demissão sem justa causa. Ou seja, nós não vamos recuar, nós não vamos diminuir, nós vamos reconstruir. Então isso está expresso. Não adianta ficar falando do que o governo fez, da grande solidariedade nacional, mas a atitude pode ser representada nesse fato. Olha, pessoal, nós estamos no mesmo barco, literalmente. Um problema seríssimo, mas eu não vou sobreviver em cima do teu ombro, ou seja, pisando em ti. Vamos ter que sair disso, desse atoleiro juntos. E aí uma série de práticas, todas elas brotaram da sociedade. Por exemplo, o grande mecanismo que nós usamos, o escambo, o troca-troca na agricultura, nós aprendemos com as cooperativas. Nós apenas transformamos em política pública uma boa prática no período de inflação que as cooperativas usavam. Eu aprendi em Xaxim. Eu não era um homem da agricultura, eu aprendi conversando com eles. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xaxim. Está lá ainda, o Dalla Riva. Eu tenho que entregar a semente que o pessoal vai plantar de novo. Plantaram, pegaram a semente emprestada, plantaram e pagaram. Ou seja, houve uma mobilização e houve solidariedade mesmo. Qual foi a prática do governo? Transparência. Você não pode, numa jogada, numa jornada dessa, ter jogo escondido. O Conselho da Reconstrução foi algo fundamental. Os partidos políticos eram poucos na época. As igrejas, as federações de trabalhadores e de empregados. Então, jogo limpo. Tivemos mortes, mas a taxa de mortalidade sequer aumentou naquele período. Porque as pessoas passaram a ter uma ocupação, uma preocupação, a solidariedade consigo próprio, com a sua rua, com a sua comunidade. Uma demonstração que não apenas nos comoveu a nós, catarinenses, mas comoveu ao Brasil e ao mundo, pelo menos a boa parte do mundo. Isso sem internet ainda. A participação na campanha pelas eleições diretas. Uma coisa é você defender a eleição direta sendo oposição. Outra coisa é você defender a eleição direta como cidadão ou como parlamentar. O governador que tem que pagar a folha no fim do mês. Ele não pode brigar com o governo. O primeiro governador que defendeu a eleição direta para presidente da República foi o Esperidião Amin. E o senhor ficou contente naquela época com a retomada da democracia, com o processo Fiquei que se deu? contente com a retomada da democracia e muito triste com o colégio eleitoral, que permitiu uma grande negociata política, essa é a verdade. Acho que perdemos muitos valores no jogo de oportunismo que a manutenção do colégio eleitoral permitiu. Amin tinha um sonho, ser presidente da República. Eu tentei 2 vezes. Em 89, já prefeito de Florianópolis, aí eleito, eu disputei uma convenção no partido para aquela eleição solteira em que se elegeu o Collor. Disputei com o Paulo Maluf, perdi. E denunciei que a convenção tinha sido manipulada, por isso não votei nele. E finalmente em 94 a ideia voltou de novo, não me elegi, acho que fiz uma defesa muito oportuna, mas sem eco eleitoral, de que o Brasil não poderia ficar aprisionado no real, que eu era a favor do plano real, mas não poderia ficar aprisionado aos juros. E ficou. E ainda está. O Esperidião Amin político todos conhecem, mas há também o músico. Eu já estou fazendo a segunda música. Qual é o instrumento musical preferido do senhor? Isso, infelizmente, eu não desenvolvi essa aptidão. Muita tristeza. Todas as minhas irmãs tocam piano muito bem. Eu sou uma nulidade nisso, mas gosto muito de escutar. E conheço um pouquinho de música. Compus com meu querido amigo Calibrina o hino A Ponta das Canas. Ponta das Canas, um lugar especial que vive sempre mudando o seu belo visual. Desenha todos os anos uma praia
da marmesada. E há novos projetos musicais. Estou terminando o que seria quase que um samba enredo sobre as ilhas que protegem a ilha de Santa Catarina, que na verdade é a capitania de Santa Catarina. Enfim, o que eu puder fazer para elogiar o meu estado, a nossa gente, essa extraordinária diversidade que é Santa Catarina, com a sua cultura diversificada, com as suas regiões, com a democracia e a representatividade que brotam de cada região. Enquanto meu coração permitir, eu vou me dedicar a isso. Se chegasse o gênio da lâmpada e disse: você vai voltar a ter cabelo, não faça isso, pelo amor de Deus, vamos negociar. Eu era professor na ESAG e a Ângela assumiu o setor de didática da ESAG em 73. E nós começamos a namorar em novembro de 73. Antes disso, em maio de 73, eu perdi uma aposta para o Mussi, Carlos Woloski Mussi, numa disputa entre o Avaí e o co-irmão. O Avaí perdeu a partida, perdeu a disputa. O Figueirense que foi para o Campeonato Nacional. E o resultado da aposta é que eu tive que pagar um jantar para 4 pessoas. E ele que tinha que escolher. Ele convidou a Ângela e mais uma amiga dela, a Célia. Foi talvez a primeira vez que nós nos olhamos fora daquele contexto convencional, né? E daí, né? Ela é uma mulher de sorte, né? Ela não vai gostar de ouvir. Eu também sou um homem de sorte. E começamos a namorar em novembro de 73, noivamos em 75, também num dia em que o Avaí perdeu. Ou seja, ela tem sorte e o Avaí é que não tem. O Avaí perdeu. Fui a Joinville assistir a uma partida com um amigo, o Fernandes, e disse para ele: olha, eu estou com as alianças daqui dentro do porta-lua do Fusca. Eu vou passar em Indaial na volta para pegar. Se o Avaí perder, eu vou noivar hoje. Perdeu de 2-0 pro Caxias de Joinville. Passei em Indaial, noivamos. Para casar que foi complicado, porque aí eu assumi a prefeitura e aí me assustei, né? Só casamos em 79, em fevereiro de 79, e temos 3 filhos. Perdeu o primeiro e acho que vamos fazer, portanto, 40 anos de namoro. Isso é uma coisa meio jurássica hoje, né? Amin e Ângela têm 3 filhos, Maria, Joana e João Amin, atual vice-prefeito de Florianópolis. E o senhor falou que assumiu muito jovem a prefeitura a primeira vez e agora o seu filho também está seguindo, parece, a mesma trajetória. Mas já está com 32 anos de idade, fez 33 agora. O César também tem 34 já. Perderam do senhor. Mas são... Eu fiquei muito contente com a vitória deles, não apenas porque o João fazia parte da chapa, mas eu acho que é uma grande oportunidade que jovens têm de dar conta do recado. Além de revelar talento musical, Amin tem outros passatempos. Eu gosto de pescar, porque eu gosto do mar. O dominó, agora que se descobriu que o dominó é bom para o Alzheimer, né, para combater, para prevenir o Alzheimer, porque ajuda a memorizar. A gente tem até um pretexto médico, portanto, para jogar dominó, né? O dominó faz bem à saúde. O que faz mal à saúde é você perder de lisa. O deputado federal ataca também de cozinheiro. Eu sou o músico de uma nota só na cozinha, né? O cozinheiro de uma... Eu sou especialista em kafta no espeto, carne moída no espeto. E faço em várias ocasiões, né? Na Feira da Esperança, 40 quilos, junto com a Ângela. Na festa do Divino Espírito Santo, na festa de Santo Antônio, na festa de São Pedro, lá na Ponta das Canas. Enfim, em eventos, né, principalmente filantrópicos, a gente faz um esforço muito grande. 30, 40 quilos de kafta no espeto dá um trabalho, chega a dar alerta.
lesão por esforço repetitivo. Se me convidam e eu posso, eu vou. Sei fazer, as pessoas gostam. Não precisa nem ter tá muito bom de dente, porque a carne é moída. E a popular careca? Será que é um problema para Esperidião? Eu comecei a perder cabelo com 13 anos de idade, depois de um sarampo monumental, em que eu perdi inclusive as unhas, ou seja, rompeu aqui e a unha nova empurrou a velha. Comecei a perder placas, isso afetou dramaticamente a minha infância, a minha juventude, e me fez ser mais leitor ainda. Se retraiu? Me retraí, já era tímido. Depois voltou o cabelo. Tanto é que eu fui preso. Quem vê as fotografias do prefeito Esperidião, a minha primeira Fica aí vez, reconhecer. muito feio, né? E finalmente, logo depois do casamento, eu ganhei a perda dos cabelos. Não sei se foi por causa do casamento. E eu sempre tinha preocupação, será que meus filhos? Graças a Deus. Portanto, foi um distúrbio decorrente ou da febre, ou seja, houve uma alteração, né, que ainda não está muito bem explicada pela medicina. Hoje, se me perguntarem, seria uma tragédia se voltasse o cabelo. Né? Se chegasse o gênio da lâmpada e disse, você vai voltar a ter cabelo, não faça isso, pelo amor de Deus, vamos negociar. O senhor se tornou uma figura pública bem mais hoje famosa. virou. O Gervásio Maciel, que foi deputado lá pela região de Ituporanga, me disse, ele entrava comigo nos bailes e via, nas festas, e via que eu dava uma volta, todo mundo via eu ir embora. E ele tinha que ficar lá cumprimentando. Sr. Esperidião, eu estou achando que essa tua careca é postiça, porque ela é muito boa para fazer política. E depois de tantos mandatos e cargos públicos, qual o balanço que faz da vida política? Graças a Deus, nenhuma derrota eleitoral me deu 5 minutos de depressão. Nenhuma. Por quê? Porque eu tenho a convicção de que fiz o que podia. Eu terminei campanhas eleitorais mal-sucedidas com menos preocupação do que as bem-sucedidas, porque quem ganha e tem responsabilidade sabe que vai ter que fazer muita força para não decepcionar. E eu nunca consegui viver o momento de satisfação. Sempre que eu conquistei alguma coisa, bom, agora vou ter que fazer força para acertar. Então esse sentimento de dever sempre ficou ao lado da satisfação do êxito. E ele pesa. Se alguém lhe perguntasse quem é Esperidião Amin, como o senhor resumiria? É esse careca aí.